artista! Tudo bem com você? Meu nome é Ana e seja muito bem-vindo ao meu canal Combinando Cores. E hoje nós vamos para o terceiro dia da nossa semana da organização para colorir. Ontem, então, eu falei de combinação de cor e no vídeo anterior eu falei sobre tabela. E hoje nós vamos falar sobre teste de lápis de cor. Você já fez algum teste nos seus lápis? Não? Você não sabe nem o que é isso? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar e eu vou também te mostrar como que eu faço esses testes, que eu tenho uma folha especial para fazer isso. Então fica aqui que hoje você vai sair daqui sabendo como avaliar o seu lápis de cor. Aqui no canal eu já fiz muito teste de lápis de cor. Eu tenho uma folhinha específica pra gente fazer os testes. E assim, durante todo esse tempo, desde que eu abri o canal, eu percebi que é muito importante a gente testar os nossos materiais, seja lápis de cor, qualquer outro material que você queira testar. Mas como eu uso muito mais lápis de cor, eu fiz então essa folhinha pra gente testar os lápis de cor especificamente. Então assim, é importante pra gente conhecer o nosso material, saber os pontos positivos e negativos dele, pra gente dar o melhor, né, da gente e do material na hora que a gente tá pintando. Bora lá começar então. Primeiro eu vou falar quais os materiais que você já deve deixar separadinho aí pra começar a fazer esses testes. Bom, principalmente o lápis de cor, né, que é o que a gente vai avaliar, então você pode avaliar de qualquer marca. Eu peguei uma caneta preta também para ir anotando ali as informações para preencher, né, toda essa folha de teste. Vamos precisar da folha de teste, porque senão como é que a gente vai avaliar, né? E deixar tudo registradinho, bonitinho ali pra gente consultar mais tarde, caso a gente precise. Já deixa separado aí também alguns blenders, alguns materiais que servem para você deixar o teu colorido mais homogêneo. Mais pra frente eu vou explicar os tipos de blender e o que é um blender. Separa aí também muitas borrachas, tipo, diferente uma da outra. Aqui eu separei uma que é aquela Dust Free da Faber-Castell, que ela não faz aquela poeirinha lá, que ela é mais plastificada, digamos assim. Separei também a outra da Faber, que é uma redonda, que é aquela que esfarela mais. Separei o lápis borracha também da Faber, que é bom, né, pra gente apagar detalhes. E a borracha elétrica da Derwent, que também é um outro tipo de borracha. Se você tiver algum outro tipo diferente dessas, também já deixa separado aí pra você usar no teste da borracha. E por último, um apontador, né, pra gente ver aí a madeira do lápis, a resistência dele, e eu acho que é isso. Bom, a primeira parte dessa folha de teste, então, é você anotar qual que é a marca que você tá avaliando e a quantidade. Na quantidade, gente, eu coloquei 50, mas eu acho que se você tem outras caixinhas, né, com outras quantidades, eu acho que é legal também você anotar. Então, por exemplo, o Super Soft, eu tenho o 24, o 50 e o de 100 que tá chegando. Então, se você quiser também anotar essa quantidade, já que os lápis são os mesmos, né, você não precisa fazer uma folhinha de teste para cada caixinha, porque eles são a mesma coisa, né? Então, na marca, você pode anotar, né, a marca, óbvio, e o tipo da caixinha, porque, por exemplo, a Faber tem vários tipos de linha, né? Tem o Super Soft, tem o Eco, tem o aquarelável, tem aquelas cores especiais, então deixa bem explicadinho aí pra deixar bem organizadinho. A próxima coisa, então, pra gente avaliar, entre aspas, na verdade é só uma informação do lápis, que é se ele tem referência, né, no corpo do lápis ou não. Então nessa opção eu coloquei a referência como nome, né, que seria uma palavra, ou número, ou não tem referência. Muitos dos lápis, eles têm nome e tem número, então você pode anotar os dois quadradinhos. Se o lápis não tiver nenhuma referência, né, como o Super Soft ou até o de 50 não tem, eu vou anotar o quadradinho do não tem referência, infelizmente. A outra coisa legal, né, e interessante é o formato do lápis. Muitas pessoas não gostam do triangular, por exemplo. Então, é só uma informação para deixar mesmo completo a sua avaliação do lápis. Depois, embaixo, eu anotei que ele não tem cor neon, porque na caixinha de 50 não vem cores neon. Na de baixo, então, na linha de baixo, né, que tem as cores metálicas, o Faber também de 50 cores não tem cores metálicas. E na linha de baixo, o tom pastel, que ele também não tem tom pastel. E foi mal pelo barulho do trem agora há pouco, porque eu moro do lado do trem, então
É complicado. Então, pra quem quiser fazer aí com a caixinha de 100, por exemplo, e quiser marcar que tem o tom pastel, né, e tom neon, pode marcar, fica à vontade. Tá? Dá até pra você anotar na parte de trás da folha que a caixinha de 100 cores tem neon e tem pastel. Porque eu fiz no verso uma folha, uma impressão pontilhada, que vocês vão ver mais pra frente, que eu vou preencher com outras informações que não couberam aqui na frente. Outra coisa legal e muito importante saber, principalmente se você quer trabalhar com a tua arte, né? Se você quer vender a sua arte, é se o lápis é profissional, se é escolar ou se é semi-profissional. Então, os lápis profissionais, eles tendem a durar mais, né? Com relação a desbotar com a luz. Então, isso é bem legal a gente saber por causa disso. Então, no caso do Super Soft, ele é um lápis escolar. Muita gente fala que é profissional, mas não é profissional, gente. Nem na caixinha diz que é profissional. Então ele é um lápis escolar e bora pro próximo teste então. Eu gosto sempre de começar, né, pela essa parte dos testes, porque por enquanto foram só informações sobre o lápis. Eu gosto então de começar pelo círculo cromático. Como é que vai funcionar esse círculo? Bom, o círculo então é um círculo, óbvio, onde a gente organiza as cores. Então, eu gosto de testar os nossos lápis usando as três cores primárias, que é o amarelo, o azul e o magenta, tá? Tenta pegar aquela cor que é mais rosada e não tanto aquele vermelho, né, que normalmente é o lápis vermelho, que ele é um pouquinho mais alaranjado, tá? Então, tenta pegar essas três cores aí. E vamos preencher esse círculo só com essas três cores. Sim, dá pra preencher, você consegue criar cor, gente. A partir das três cores primárias, você tem ali um mundo pra criar de cor, tá? Então, bora lá. Nos espacinhos que eu deixei o número 1, eu vou pintar cada quadradinho com uma dessas cores. Então, lá em cima, que eu gosto sempre de começar com amarelo, não sei porquê, mas eu gosto de colocar o amarelo lá em cima. O azul depois, né, sentido horário, tá? Eu vou fazer a pintura sentido horário. Então, no 1 lá de cima, coloco o amarelo. Depois, seguindo no próximo 1, eu pinto com o azul. Depois, o magenta. Então, até aí, as nossas cores primárias estão pintadinhas. Agora, aonde tem os espaços com o número 2, são as cores secundárias. As cores secundárias são formadas por duas primárias. Então, vocês podem ver que sempre entre duas cores primárias que eu acabei de pintar, tem o número 2, certo? Então, é nesse espacinho que a gente vai fazer as cores secundárias. Então, vamos começar lá pelo amarelo, tá? Pra ficar bem organizadinho. Seguindo ali sentido horário, o número 2, o primeiro número 2, eu vou fazer qual a mistura então? Do amarelo e do azul pra gente fazer o verde. Então, as cores secundárias, elas são formadas por uma camada de cada cor. Depois, bem no meio ali, né, entre o magenta e o azul, eu vou misturar essas duas cores e vou conseguir o roxo. Depois, seguindo ali a ordem do círculo, eu vou misturar o magenta e o amarelo e vou conseguir o laranja. Então, até aí tranquilo, né? Pra gente fazer as cores terciárias, gente, também é super fácil. A gente vai usar a mesma mistura. Vamos começar lá pelo amarelo de novo para ficar mais fácil. Então, o primeiro 3 depois do amarelo, né, seguindo pela direita, como ele tá mais próximo do amarelo, eu vou começar pelo amarelo, vou colocar uma camada de azul e outra de amarelo. Então, pensa assim, a cor terciária que tá do lado da primária vai levar duas camadas dela e uma da outra. Então, nesse caso, vai ser duas camadas de amarelo e uma de azul. E é bom intercalar, porque como a gente tá trabalhando com lápis de cor, se você colocar duas camadas de lápis de cor amarelo seguido e você colocar o azul, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então é legal você intercalar aí com o lápis de cor, porque ele é diferente de uma tinta que você pode misturar ali e perfeito. Bom, então você vai seguir essa ordem. Então, a cor terciária que tá perto do azul vai levar duas de azul e uma de amarelo. E daí assim você vai indo, sempre misturando as duas cores primárias na proporção de 2 para 1. Beleza? Se você ficar na dúvida, eu já fiz vídeo disso no canal. Inclusive, foi meu primeiro vídeo do canal. E eu expliquei
bem certinho como que preenche o círculo cromático. Então eu vou deixar no card aqui em cima e vou deixar também no final do vídeo linkado pra você assistir depois, tá? Mas volta aqui que depois você assiste, porque ainda tem muita informação, muita coisa pra você aprender. Então, com esse teste da gente preencher o círculo, a gente pode observar como que essa marca que eu tô avaliando, ela se comporta com a mistura de cor, né? Com a sobreposição de camadas. Então, você consegue ver como que esse lápis... Qual que é o resultado desse lápis frente a esse teste? Eu amei como ficou o círculo do Super Soft. Eu achei que ficou bem bonito, as cores ficaram diferentes. Eu amei. Então, vamos pro próximo teste, que é pra gente avaliar o valor do preto. Ana, o que é isso? Pois, muito bem. Quem não comprou aquele lápis que você... O lápis, né, da caixinha que tem o preto lá, você pega o lápis e vai riscar no papel, o negócio é cinza. É tipo, super desbotado, o negócio nem parece preto, parece cinza. Então esse teste aqui é pra isso, pra gente ver como que... se o preto da caixinha é realmente preto ou não. E por isso eu deixei um retângulo em preto, né, com a impressão ali da impressora, né, com a tinta da impressora, pra gente comparar, porque normalmente a impressora, ela imprime bem pretinho, né? Então assim a gente consegue comparar se o lápis é bem forte ou não. E o meu lápis já começou quebrando aí, né, meu filho? Oh, meu Deus do céu, mas tudo bem. Mas, gente, isso não é uma coisa ruim, hein? Mesmo quando você tá testando os seus lápis e isso acontece, você pode até colocar ali no verso as informações de que, eu fui testar o lápis e quebrou a ponta. Isso é uma informação super importante do seu lápis também, então deixa anotadinho tudo. Mas como eu não queria apontar, eu dei um jeitinho ali, né, da ponta ficar firme e fui fazer o teste do mesmo jeito, porque aqui é assim, entendeu? Se a ponta ainda tá colada ali, dá pra usar, então... a gente aproveita, né? Porque lápis não é barato, então vamos aproveitar até a ponta que tá solta. Quem aí já fez isso aí? Eu vivo fazendo isso, gente. Bom, então o preto do Faber-Castell, ele é bem preto mesmo, ele é bem escuro, né? Porque é um lápis bem pigmentado. Mas eu até já falei num outro vídeo que eu acho que às vezes o lápis da Super Soft parece que tem uma camada meio esbranquiçada em cima. E a última vez que eu falei isso, meu Deus do céu, né? O povo me destruiu. Mas enfim, é uma opinião minha. E cada pessoa que for fazer o teste vai ter uma opinião também, tá, gente? Então, vamos respeitar todo mundo. Outra coisa importante que eu não falei, que agora que eu tô gravando aqui, eu tenho que falar. A folha de teste que você vai fazer, que você vai imprimir e fazer o teste por cima, vai fazer total diferença, gente, tá? Então, mais pra frente, eu vou falar ali, dar umas dicas de que você pode colar uma folha diferente na parte de trás pra você fazer um teste lá também, tá? Mas isso eu vou falar depois. Então, bora pro próximo teste, que é o teste do degradê. Bom, sempre quando eu tava fazendo lá as folhas de teste, né, aquelas primeiras folhas que eu fazia, eu usava 3 cores. Eu usava o vermelho, o laranja e o amarelo. Mas, não sei porque agora, né, fazendo essa minha versão mais atualizada da folha de teste, eu decidi então fazer com as 3 cores primárias. Por que não, né? Por que a gente não faz um degradê ali pra conseguir as cores primárias e secundárias? Fazer um negócio bem colorido, que eu acho que fica 10. Então, o que eu fiz? Quando a gente vai fazer um degradê, a gente tem que pensar no seguinte: a gente vai ter uma cor, depois a gente vai ter uma próxima cor, certo? No meio dessas duas, a gente tem que deixar um espaço para fazer a mistura entre elas. Então eu peguei esse meu retângulo e dividi em 7 partes. Foi 7? Acho que é 7. Então, eu fiz um risquinho pro lado de fora pra eu saber que até aquela parte ali vai ser ou cor ou mistura. Então eu consigo me guiar para fazer um degradê bem legal e bem bonito. E o que a gente pode então avaliar nesse teste do degradê? A gente pode ver se é um lápis que é fácil de misturar as cores, se a transição das cores ficam boas ou se elas ficam muito marcadas, se você tem que usar a mão leve, né? Se você pode usar uma mão mais pesadinha ali que não tem problema. Então tudo isso você consegue avaliar aqui. O que eu reparei é que o Super Soft, nessa folha que eu tô usando, é uma sulfite normal. Eu vou ter uma folha específica para essas folhas daqui a alguns dias. Mas nessa folha eu percebi que ele insere um pouquinho mais, tá? Então assim, qualquer lápis, gente, a gente tem que
tentar trabalhar com a mão leve pra gente conseguir fazer camadas e misturar melhor. Mas o Super Soft é assim, você tem que trabalhar com mão muito mais leve, porque qualquer pesadinha que você dê na mão, o negócio já vai ficar marcado. Então foi o que eu consegui reparar do teste do degradê, tá? Porém, gente, o teste ficou lindo, eu amei, eu tô com ele aqui na minha frente e eu achei que ele ficou bem bonito, as cores ficaram assim maravilhosas, bem fortes, então eu estou amando. Então vocês vão ver que na parte de trás da folha, né, que eu falei que eu tinha deixado pontilhado, eu já fui fazendo algumas anotações. Então eu coloquei ali que pro degradê a gente precisa tomar cuidado pra não forçar muito a mão, né, porque ele pode dar uma encerada e deixar a pintura marcada e depois é difícil de consertar isso, né. Então vão anotando todas essas informações que elas são super importantes. Ainda nesse teste do degradê, eu quis tentar passar o blender por cima, então eu usei o blender da Prismacolor e eu achei que ele deu uma ajudada assim a misturar um pouquinho as cores. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ele ajudou, na verdade, um pouquinho a tirar aquela textura, sabe? Que o blender serve pra isso mesmo, pra ele espalhar mais o pigmento do lápis e deixar mais homogêneo. Mas eu achei que ele foi difícil pra misturar as cores, viu? Pra suavizar ali a parte da transição. Foi mal por esse barulho, o Alan acabou de chegar e bateu com a porta com tudo no brinquedo da Cookie. Enfim, vamos continuar então. O próximo teste é o teste do blender. Ana, o que é blender? Blender, gente, é um material que você usa para deixar o pigmento do lápis mais homogêneo. Então você consegue encontrar o blender em formato de lápis, de caneta, você consegue encontrar líquido, em pó, tem várias coisas, gente, tá? Então, hoje eu vou usar 3 tipos de blender, dois são em lápis, um é aquele tipo um giz assim, né, que é o integral da Caran d'Ache, e vou usar um solvente, tá? Então vou explicar primeiro como que a gente faz para começar esse teste e depois como que eu vou separar para colocar todos esses blenders nesse retângulo. Bom, então a ideia para esse teste é a gente fazer um degradê com uma cor de lápis, tá? Aí eu preferi fazer com o verde, tá? E pega uma cor assim mais escura para você conseguir ver melhor o resultado, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um degradê. Eu gostei de começar... Gostei, mas por que eu tô enfiando a palavra gostei? Eu preferi começar, então, escurecendo a parte de baixo e clareando pra parte de cima, tá? Então, porque daí assim, quando a gente for passar o blender, a gente já sabe como que o blender fica com uma área que tem menos pigmento e mais pigmento. Tá? E aí você vai dividir esse retângulo de acordo com a quantidade de blenders que você tem. Então no meu caso, como eu falei, eu usei os 2 blenders em lápis, um da Prismacolor, um da Kohinoor, o Polycor, usei o da Caran d'Ache integral, usei um esfuminho também, que não sei se vocês conhecem, mas o esfuminho é um material feito de lápis, e foi mal pelo barulho, porque agora a Cookie decidiu. Então, como eu tava dizendo, gente, o esfuminho, ele não é um material feito de lápis, ele é um material feito de papel. A Cookie começou a fazer barulho que eu me distraí. Então, o esfuminho, ele é um papel todo enrolado, assim, bem... como é que fala? Ele é comprensado, não é comprensado, como é que é a palavra de tá bem apertado? Bem apertado. Enfim, é um lápis bem enroladinho, bem apertadinho assim, e você usa isso aqui... É um papel. Oh, meu Deus do céu, é um papel, é porque ele é em formatinho de lápis, enfim, ele é um papel todo enroladinho assim, e você consegue... mesclar, seja lápis de cor, o grafite também, né? O pessoal que desenha com grafite, lápis grafite, fica muito legal o efeito. Então tá, aí que mais? Eu usei o Gansol também, que é um solvente, que também é muito legal, o pessoal usa aí pra dissolver o lápis e conseguir passar
uma outra camada de lápis por cima, coisa que às vezes alguns blenders não conseguem fazer isso, porque ele cria uma película ali de proteção, sabe? E você não consegue colocar outra camada por cima. Outra coisa que eu usei e que não é bem um blender, mas o pessoal às vezes gosta de usar como, que é o lápis branco. Então eu deixei uma parte só pra ele e deixei por último uma parte só com o lápis, sem adicionar blender, esfuminho, qualquer outro tipo de material pra homogeneizar, porque daí assim a gente consegue ver qual que é a diferença do lápis, né, sem nada, e com os outros materiais. E aí o que eu fiz, gente? Porque depois de um tempo, se eu for olhar pra essa folha de teste, eu já não vou lembrar. Inclusive, eu acho que eu não sei se eu lembro. Agora, eu gravei ontem. Então, vira a folha e anota a sequência de material que você usou em cada partezinha do retângulo. Então, se eu não me engano, o primeiro foi Prismacolor, depois foi o Koh-i-Noor, o Polycolor, sei lá como fala. Depois, Caran-d'Ache, o lápis branco, o esfuminho, o Gansol e o lápis normal, sem nada. Então, aqui é legal de você fazer esse teste, porque nem todo blender, nem todo tipo de material para fazer essa homogeneização vai ficar bom com todos os materiais. Então tem alguns blenders que não ficam bons com alguns. Então é legal você saber, porque daí assim você já sabe qual usar na hora que você que for colorir, porque aí você vai ter um resultado X ou Y. Então, bora pro próximo teste, que na verdade não é bem um teste, é só uma informação dessa avaliação do lápis de cor. Então, nessa altura do campeonato aqui, você já consegue saber se o lápis é bem pigmentado ou não. Então, eu coloquei a opção de baixa pigmentação, média e alta. O Super Soft, ele tem uma cor bem vibrante, né? Então, eu coloquei como uma pigmentação alta. A próxima coisa, gente, é o tamanho da mina. Eu não tenho essa informação, eu tentei achar, não achei. Se alguém souber aí, deixa nos comentários. Mas alguns lápis, eles informam o tamanho da mina. Tá, Ana, por que é importante saber isso? Bom, tem alguns lápis, como os da Staedtler, por exemplo, que acho que são os mais finos do mercado. Eles têm a ponta muito fina, gente. Assim, é um negócio assim, muito pequeno. Então, você sabendo que esse lápis tem uma ponta fina, você não vai pegar e tentar preencher uma área gigantesca, porque, tipo, você vai detonar com o teu lápis. Então, você pode usar esses lápis para fazer áreas menores, tá? Caso seja aquarelável, até dá pra usar, né? Porque aí você não vai precisar usar tanto lápis assim. Mas enfim, o lápis que tem a mina um pouquinho mais grossa, você já consegue pintar um fundo, né, que vai ser muito mais rápido do que você ficar com um lápis minúsculo ali pintando uma área muito grande. Então é legal a gente saber isso, mas infelizmente eu não sei se tem essa informação. Eu vou tentar achar mais pra frente pra eu conseguir colocar, mas esse aqui eu deixei em branco porque eu realmente não tenho a menor ideia qual que é a mina do lápis do Super Soft. O próximo teste é o da borracha, então pra gente fazer ele, antes eu fazia diferente, eu acho que eu só fazia com uma cor só o degradê do lápis, então eu fazia uma parte escura e ia clareando, né, pra gente testar também a borracha numa parte mais clara e numa parte com mais pigmento, né. Então dessa vez eu fiz diferente, mais ou menos, porque eu ainda continuei fazendo o degradê, então do lado esquerdo eu passei o lápis mais forte, do lado esquerdo eu fui clareando, mas eu decidi usar as 3 cores primárias. Por quê? Porque assim a gente consegue testar também a borracha nas 3 cores, né? O amarelo é uma cor bem clara, o vermelho é uma cor mais escura e o azul seria um intermediário, né? Então, depois de ter feito isso, eu fiz em linhas, tá? Então eu comecei com uma linha com o amarelo, o vermelho e o azul. E aí depois eu fui pegando as minhas borrachas. Então o que você vai ter que fazer? A primeira borracha foi a da Faber-Castell, a Dust Free, tá? E eu fiz bem no cantinho. E o que eu reparei? Essa borracha, ela é meio plastificada, assim, não sei explicar. E, assim, eu amo essa borracha porque ela apaga super bem o grafite, não deixa nada, assim, é muito boa. Só que no lápis de cor e pra esse aqui, pelo menos, o Super Soft, eu achei que ela deu uma super borrada na parte mais escura.
Tanto que ela atravessou o retângulo ali. Na parte clara, ela até não foi pra fora e apagou um pouquinho melhor. Então eu acho que eu não usaria essa borracha com esse lápis, porque ela com certeza vai borrar. A próxima também foi da Faber, é uma borracha redondinha que eu tenho, que é uma borrachinha que esfarela, sabe? Ela ficou bom tanto na parte mais escura quanto na parte clara. E ela é legal também porque você consegue apagar alguns detalhes, sabe? Não tão pequenininhos, mas você consegue melhor do que uma outra borracha comum, que ela é um pouquinho mais grossa. A próxima borracha que eu testei, então, foi aquele lápis borracha da Faber também. E eu achei, assim, que foi péssimo. Na parte escura ficou horrível, ficou muito manchado. E na parte clara, ele até deu uma apagada, mas ficou manchado. Eu não sei se era porque eu fiz primeiro na parte escura. Também não lembro qual foi a ordem, mas enfim, não gostei muito. A próxima borracha, então, é a elétrica da Derwent. E eu achei que o resultado ficou igual nas duas. Então acho que por ela ir bem rápido, assim, acho que ela acaba não manchando. E a borracha também é aquela esfarelenta, assim, sabe? Ótima denominação, né, pra borracha, esfarelenta. Então, a minha conclusão das borrachas. Se você usar o Super Soft, é melhor que você use uma borracha que esfarela, porque você não vai manchar tanto o desenho, tá? O próximo teste é o teste da aquarela. Parece meio óbvio, mas nem tanto. Bom, esse lápis aqui, o Super Soft, teoricamente, ele não é um lápis aquarelável, então ele não deveria aquarelar. Muitos lápis dizem que não são aquareláveis, que são permanentes, mas eles acabam, sim, arrastando um pouco do pigmento quando em contato com a água. Então esse teste aqui é legal fazer. Por quê? Porque às vezes você quer fazer alguma arte aí que você quer um lápis permanente que não borre porque você vai trabalhar com aquarela, ou sei lá, você vai fazer, né, alguma outra coisa que vá molhar, não sei, gente. E aí o que acontece? Se você usar um lápis que diz que é permanente e depois borrar, pode acabar estragando o teu desenho. Então, fazendo esse teste, você já vai saber o quanto ele aquarela, porque daí assim, se você quiser fazer uma técnica mista, você consegue usar esse lápis. Então, você pode marcar, sim, ele aquarela, né? Provavelmente nos lápis aquareláveis você vai marcar como sim. Alguns lápis dizem que são permanentes e realmente não aquarelam nada. E o Super Soft, então, eu marquei como pouco, porque ele arrastou, sim, um pouquinho do pigmento. Foi, assim, coisa leve, sabe? Não dá pra... Foi, tipo, uma sujeirinha, mas arrastou um pouco. O próximo teste, então, é pra gente ver se o lápis branco arrasta o pigmento. Muitas pessoas não gostam de lápis branco, nem sabem como usar, mas muitas pessoas gostam, eu gosto também, eu acho que fica um efeito legal, mas não são todos os lápis brancos que arrastam o pigmento para fazer esse efeito de luz aí, né? Então, para fazer esse teste, eu gosto sempre de fazer o azul, porque é uma cor bem escura, a gente consegue ver, né, se vai arrastar ou não. Então, eu pego o meu lápis e risco ali as duas laterais, né? Faço uma parte ali com um lápis de cor bem forte. E depois eu venho com um lápis branco e vou arrastando assim no sentido horizontal de um lado pro outro, pra ver se ele vai conseguir arrastar esse pigmento para aquela parte branca que eu não pintei no meio. E então assim, né, com esse teste você consegue ver se o lápis branco funciona ou se ele é simplesmente um lápis branco que não serve pra porcaria nenhuma. Então no caso do Super Soft, ele arrastou um pouco, só que eu achei que ele ficou bem manchado, sabe? Ele fez alguns riscos, depois umas bolinhas, eu achei bem estranho. Mas ele conseguiu arrastar e dá pra fazer, assim, um efeito bem legal usando esse lápis. O próximo teste é o da resistência e apontador. Esse aqui, gente, é bem legal também. Eu gosto de escolher uma cor aqui que eu quase nunca vou usar. Então escolhe um marrom aí, um cinza, porque é uma área grandinha, né, que você vai ter que preencher. Então pra esse teste eu gosto primeiro de apontar bem o lápis, deixar com uma ponta bem bonitona, sabe? E aí a primeira camada que eu for preencher esse retângulo, eu vou usar uma pressão leve. E aí a gente vai avaliar, ok, como que esse lápis ficou com uma pressão leve preenchendo. Aí o que eu fiz? Eu fui e anotei na parte de trás. Eu anotei? Não lembro se eu anotei, mas se
Se você quiser, você pode anotar como que ficou a ponta. Então, no caso do Super Soft, ele só ficou um pouquinho chanfrado, assim, um pouquinho gasto. A ponta ficou bem boa ainda. Depois, na segunda vez, você vai usar uma pressão intermediária. Então, você vai colocar um pouquinho mais de pressão e você vai ver como que o lápis vai ficar. Na próxima vez, né, na terceira vez, você vai colocar uma força maior para completar e deixar bem lisinho esse retângulo. E aí você vai ver como que ficou a ponta, se desgastou muito, se ainda é uma ponta que dá pra usar. Então assim você vai ver se é um lápis que vai gastar com mais facilidade. Então aí você pode evitar aí de pintar um fundo, por exemplo, né, que é uma área maior. E então, por exemplo, do Staedtler que eu tava falando antes, é uma ponta muito pequena. Então, com certeza, ele vai gastar mais rápido, né, pra preencher bem homogêneo esse retângulo. Então, depois de fazer esses testes, se você quiser, anota tudo, como que ficou nas três tentativas. E depois, por último, como o lápis já ficou desgastado, você vai vir com um apontador e apontar esse lápis. Eu usei pro teste de hoje o Tigal, não sei se é assim que se fala. Usei um da Staedtler e o meu elétrico. A madeira do Super Soft, ela ficou nesse Tigal aí, que é um novo que eu comprei, ela ficou toda quebradiça. E eu falei que estranho, porque eu testei um outro lápis nesse meu novo apontador e ele saiu com a madeira inteira. E aí eu fui testar no da Staedtler, que também, né, é um apontador que eu gosto, e também saiu, tipo, ele não saiu tão quebrado, mas não saiu inteiro. E o meu elétrico eu só usei pra mesmo apontar, porque eu sei que o meu elétrico ele esfarela assim. Mas até aí eu não vejo tanto problema, né, da madeira sair assim, mas quando a madeira sai inteira é porque é uma madeira melhor, né? Você consegue, mas aí também tem uma parte disso que é o apontador. Então por isso que eu testei 3 ali, pra ver qual que era o melhor. Então se você quiser, você também pode fazer esse teste usando vários tipos de apontador e ver qual que é o melhor pro teu lápis. E daí aqui, quando você estiver apontando, você também consegue ver se o lápis é difícil de apontar, se ele trava. Então tem todas essas questões que você pode avaliar e deixar tudo anotadinho na parte de trás para você lembrar mais tarde. O próximo teste, gente, a minha câmera não gravou. Graças a Deus que não é assim uma coisa tão importante que você precisava ver o processo, mas sim o resultado. Então, é o teste das cores no preto. Principalmente esse lápis, né, o Super Soft, que já na caixinha, né, diz, né, a propaganda dele é que ele fica bom tanto em folha branca quanto em folha escura, né, preta, enfim. Então, eu gosto de colocar esse teste aqui também, né, porque tem muitos lápis que você vai passar e não vai nem fazer diferença. Então, é legal a gente saber. Então, o que eu fiz? Eu fiz uns coraçõezinhos só pra deixar bonitinho, né? Usei as cores primárias ali, novamente, porque uma cor clara, uma média, uma escura. Usei o branco também, né? Porque o branco é uma cor legal quando a gente tá usando aí em folhas de cores diferentes. E decidi passar um azul. O azul quase nem dá pra ver, né? Eu tava olhando ali na tela, e principalmente que eu tava fazendo isso de noite ontem. Mas, assim, agora que eu tô gravando o áudio de dia, dá pra ver sim, tá? Ele não fica tão evidente quanto as outras cores, mas fica bem bonito. E usei um laranjinha também pra ver como que ficava. Se a tua caixinha tiver lápis metálico, lápis pastel, também é uma ótima ideia você adicionar aqui, pra você testar essas cores no fundo preto. O próximo teste é o da camada, que eu também acho que não gravou, né, gente? Acabou a memória do meu celular e aí eu não vi. Bom, esse teste da camada, então, eu refiz ali com outra combinação pra vocês verem. Basicamente, é você ir alternando os lápis. Então, no primeiro eu fiz azul e magenta e no outro eu fiz amarelo e azul. E aí você vai só alterando e fazendo camadas leves, tá? Aqui a gente precisa realmente trabalhar com camadas leves, porque se for com uma camada muito forte, você não vai conseguir quase nem fazer 2 camadas, porque você não vai conseguir. Eu tinha feito 10 e na segunda eu consegui fazer 20. Tá, Ana, mas, né, como que eu sei se é bom ou se é ruim? Normalmente, né, você consegue, se você fizer com camadas leves, você vai conseguir fazer mais camadas, e isso é bom, porque quer dizer que o lápis aguenta várias camadas. Alguns lápis, mesmo você fazendo com camadas leves, depois ali de uma 5ª camada, o lápis já começa a formar aqueles gruminhos, sabe? Que começa a ficar meio esquisito ali, não fica um negócio homogêneo.
Então esse teste é pra você ver isso, pra ver quantas camadas que esse lápis suporta, tá? Então a segunda ali eu fiz 20 e eu podia até continuar. O que eu percebi de que eu consegui fazer até o 20 é que ficou mais preenchido o papel, sabe? Não ficou tanto com aqueles buraquinhos brancos, com aquelas manchinhas brancas do papel. Então, eu achei bem legal isso, que quanto mais camada ele não empelotou e ele só foi liso. Bom, o próximo teste, que não é bem teste, é só uma informação, né? Pra gente, uma informação adicional, é quanto à resistência, se ele esfarela, se ele não esfarela. Eu coloquei que ele esfarela um pouco, não foram em todos os testes que eu percebi isso, mas teve alguns que eu percebi que ele dá uma esfarelada, e é bem pouquinho. Isso é legal da gente saber, porque aí a gente pode tomar mais cuidado na hora que a gente estiver pintando, porque se for um lápis que esfarela muito, então a gente tem que ter ali um pincelzinho, né, alguma coisa para não borrar o nosso desenho. O próximo é um teste e um exercício super legal, que é o da escala de cor. Aqui muita gente que faz aula de desenho usa esse exercício para treinar a mão de fazer uma camada leve e mais forte, tá? Então aqui, o que eu fiz? Eu fiz um retângulo bem grandão e dividi em 10 quadradinhos. E no quadradinho da esquerda, eu decidi deixar o mais claro. Você pode inverter também, como você achar melhor. Mas, então vai ser o seguinte. No primeiro quadradinho, você vai fazer uma camada leve com o teu lápis. Eu decidi fazer com o vermelho. No segundo quadradinho, você vai fazer 2 camadas. No terceiro, 3 e assim por diante, até completar os 10. E aí você vai conseguir ver qual que é o range de... Eu não sei como traduz isso. Como que traduz range, amor? Eu não sei como traduz. Tipo, você consegue ver como que o lápis fica com uma camada mais clara e com uma camada mais forte, tá? Daí, assim, é um exercício legal que você já vai treinando ali tua mão. E você consegue ver como que o lápis fica num degradê. É basicamente um degradê isso aqui, gente. Então é um exercício bem legal aí. A próxima informação que a gente pode notar é se o lápis é macio ou se ele é duro. Então eu coloquei macio porque é um lápis confortável de usar. Ele não é um lápis muito duro. Mas eu quero fazer uma observação aqui, tá? Muita gente fala assim, é um lápis seco, é um lápis duro. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar o lápis que é duro, sem pigmento, que normalmente as pessoas falam que é um lápis duro, de um lápis que ele é mais rígido, sabe? Então, a gente tem que ver. Às vezes vão ter alguns lápis que são realmente mais durinhos, mas eles são pigmentados. Então, se você quiser anotar na parte de trás isso, né, essa informação, fica à vontade também. Tá, e por último, só por falta de espaço mesmo, que eu não consegui encaixar em nenhum outro lugar, é se tem lápis branco, porque muitas marcas não tem. E como eu falei, o lápis branco é um queridinho e um hater de muitas pessoas, então eu só coloquei aqui porque eu acho que é uma coisa legal da gente saber, tá? Bom, gente, aqui na frente, então, acabou os testes, mas se você achar que ainda faltou um teste que você gosta de fazer aí, tem a parte de trás da folha para você adicionar muitas coisas, né? Eu deixei o pontilhado ali que vai ajudar bastante. E o que eu fiz? Eu acho que eu quero dar a ideia para vocês de colocar em outros tipos de folhas. Então eu tinha aqui o Toned Gray, que é uma folha acinzentada, o Craft e uma outra folha preta, que por mais que eu tenha impresso ali um retângulo com o preto, ter uma folha preta, né, com outro tipo de textura é legal testar também, entendeu? Então o que eu fiz? Nesses 3 papeizinhos eu fiz aquele degradê de cores e assim, gente, eu já vou falar que ficou outro resultado. Foi muito mais fácil trabalhar, a transição das cores ficou muito melhor do que no sulfite. Então, se você tem uma folha que você gosta bastante de usar, aqui é a hora de você colocar um pedacinho ali para você fazer um teste, porque daí assim você já consegue testar. Outra ideia que eu não tive também, que eu não coloquei no vídeo, mas que agora gravando o áudio estou lembrando, é que você pode fazer isso naquelas folhas finais do teste de livros, porque nem todos os lápis vão também ficar bons em todos os livros. Então, se você tiver essa informação e falar, putz, eu pintei aquele livro lá com esse lápis e não ficou legal, então você vem aqui atrás, ó, e anota, este lápis não deu muito certo no livro tal. Não, esse aqui ficou bom. Então, por enquanto, eu não tenho nenhuma informação assim, então não vou colocar. Mas,
com o tempo, né, se você tiver outras informações legais que você for descobrindo, vai anotando. E aí, continuando nesses 3 retalhinhos aí dessas folhas, eu coloquei as cores primárias, o preto e o branco. Eu achei que no craft ficou assim bem destacado as cores, no Tone Grey também e no preto também, né? Todas ficaram bem boas. Só o lápis preto, que obviamente na folha preta nem apareceu, né? Mas assim, eu gostei muito mais do que fazendo no sulfite. Então é aquilo que eu falo, a folha vai fazer muita diferença no resultado. Bom, gente, então é isso. A partir de agora, toda a informação que você tiver, vai adicionando aqui, porque daí assim a sua folha de teste vai ficar bem completinha, bem assim perfeita, organizada. E uma dica que eu dou é que sempre quando vocês forem fazer essas folhas de testes, tentem fazer sempre com as mesmas cores de todas as marcas. Então, por isso que eu tentei pegar cores assim bem simples que a gente encontra em qualquer caixinha de lápis de cor, até na de 12, tá? Eu acho que só a parte do vermelho, que normalmente eu uso um rosado, né, um magenta, que a gente não vai achar, mas faz com o vermelho mesmo, ou faz com um vermelho que seja mais rosadinho e tudo bem. Então tá, gente, então por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê amanhã com mais conteúdo de organização, e amanhã eu vou falar sobre folhas gerais, folhas de anotações de cores, lista de desejos e muito mais. Então, eu espero você amanhã aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Então, beijo, tchau!